Graça, paz e saúde a todos. Vamos então dar sequência à nossa série de testemunhas no Evangelho de João. Testemunhas que testificaram a respeito de Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, Salvador de todos os pecadores que nele creem. Então, vamos então à nossa sequência de testemunhas, visto que essas testemunhas são de fundamental importância para que creiamos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A testemunha de hoje é Natanael. Ouça o testemunho de Natanael. Para acompanharmos, temos um versículo-chave, João 1:49, que diz assim: Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esse testemunho de Natanael é crucial para evidenciar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. O testemunho de Natanael envolve 4 verdades. Primeiro, nós vemos que ali tinha comunicação. Dos versos 43 ao 46, nós vemos uma comunicação entre Filipe e Natanael. Filipe, Pedro, André foram os primeiros discípulos de Jesus que Jesus então chamou para uma missão. Mas no versículo 46 nós vemos: perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem e vê. Ou seja, veja com seus próprios olhos, porque eles haviam anunciado que haviam encontrado o Messias. E ele ainda não acreditava, porque o anúncio era de que vinha de Jerusalém. Então, para preceder um testemunho, uma testificação, antes é necessário que haja comunicação. Precisamos nos comunicar com os nossos amigos, com os nossos irmãos, com os nossos conhecidos, com os nossos vizinhos, com as pessoas que necessitam de Jesus, aquelas pessoas que nós sequer conhecemos pessoalmente. Nós podemos falar-lhes de Jesus, podemos comunicar com elas, podemos fazer amizade com elas, para que assim o nome de Jesus seja conhecido também dessas pessoas. Mas veja que também, além de comunicação, aquele testemunho foi acompanhado de iluminação. Veja que também, assim como João Batista, Natanael viu. Ele viu com os seus próprios olhos, porque Filipe falou: vem ver. Né? E ele viu, versículo 47, Jesus viu Natanael. Primeiro nós vemos que Jesus foi quem viu, né? Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito. Ou seja, antes de nós vermos a Deus, Deus é quem nos vê. Antes de nós buscarmos a Deus, Deus é quem nos busca. Antes de nós entendermos o Evangelho, Deus é quem nos faz entender o Evangelho. Mas também o versículo 48 vai mostrar que há uma resposta. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Esta revelação, esta iluminação que Deus traz a nós, aos nossos olhos espirituais, é um milagre da regeneração, é um milagre da nova vida, é um milagre que nos faz ter uma mente e um coração que entendem a Deus, que compreendem a Deus. Mas veja que também isso foi acompanhado de uma exaltação. Aquele homem passou a exaltar a Cristo. Antes ele duvidava, mas agora aquele homem estava compreendendo quem Deus era e que ele estava encarnado diante de seus olhos. Ele disse: tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Por que Rei de Israel? Porque era aguardada a vinda do Messias como rei sobre a nação de Israel. E ele então leva-nos ao último ponto dessa reflexão, que naquele testemunho tinha salvação. Versículos 49 e 51 diz assim: então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, crês?
pois maiores coisas do que estas verás. Versículo 51 diz assim: e acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, esta salvação, ela é plena, ela é completa. Embora nós sejamos, antes dela, sejamos cegos, Deus nos faz ver e ver coisas maravilhosas. Primeiro ele nos vê, como nós acompanhamos no ponto 2, mas depois ele nos faz ver a glória de Deus, ver a manifestação de Deus em favor dos pecadores, em favor daqueles que necessitam. Portanto, meus queridos irmãos, nós reconhecemos Jesus como Filho de Deus, como Filho do homem, como aquele que realmente veio para nos salvar, para nos dar vida, para nos dar aquilo que de fato nós necessitamos, que nós possamos pensar como Godet. Uma tocha acesa serve para acender outra. Você foi aceso por Deus no sentido de receber o Evangelho de Jesus Cristo e você deve então testemunhar, assim como Natanael passou a testemunhar, a testificar diante das pessoas. Creia no testemunho da palavra de Deus, de homens que viram realmente Jesus Cristo. E a única forma de convencer alguém a respeito da supremacia de Cristo é confrontá-lo com ele mesmo. Aquele homem, Natanael, foi confrontado e assim também nós precisamos confrontar as pessoas não com afrontas de injúrias, mas no sentido de mostrar o quanto eles realmente necessitam de Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nos faça testemunhar com afinco e dedicação a respeito deste Jesus. Amém.